Você é cheio de atividades para fazer no seu dia a dia, como empresário, como gestor. É levar filho na escola, é fazer seus exercícios, é cuidar da casa, ou seja, das demandas da sua vida. E muitas vezes você não consegue cumprir todas as atividades que você precisa e acaba se sentindo improdutivo. Quando nós falamos de produtividade, tem muitas abordagens que nós podemos utilizar, mas no vídeo de hoje eu vou sair um pouco do óbvio e vou trazer para você aspectos importantes para você ter uma boa produtividade e o principal, alcançar os seus objetivos. Então aqui não vai ter requisinho, não vai ter aquelas situações aí de acordar 4 da manhã, tomar banho gelado, uma série de receitinhas de bolo que na prática você sabe que muitas vezes não dá certo. Porque afinal, você não é o Pablo Marçal, que é Iron Man, que vai nadar, correr, dar ré no cavalo, né? Diz que Pablo Marçal dá ré no cavalo. Eu gosto muito de cavalo. E eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer em nada. Nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Mas enfim, você é uma pessoa como eu, uma pessoa real, uma pessoa que não usa máscaras e no seu dia a dia você precisa alcançar os teus objetivos. Então o vídeo de hoje tá muito massa e fica ligado. Esse é o canal Vida de Empresário, meu nome é Eric Vitor, eu sou consultor empresarial, sou engenheiro e também sou especialista em pessoas. E esse vídeo de hoje eu vou ajudar você a ficar mais produtivo. Cara, eu quero começar esse vídeo quebrando 3 sofismas que existem sobre produtividade. A primeira é que produtividade não é motivação. Por mais que nós saibamos que sim, é muito importante a gente estar motivado, é muito importante a gente estar com todo aquele gás para fazer as atividades do nosso dia a dia. A gente acorda, toma aquele cafezão ou, agora que está na moda, né, o super coffee. Não estou fazendo propaganda. E normalmente a gente faz aquilo para dar aquele up. E nós ficamos consumindo conteúdos de motivação que é sensacional. Contudo, isso não vai transformar a tua vida sob o aspecto de produtividade. Então, produtividade não é motivação. O segundo sofisma que eu quero quebrar aqui é que produtividade é organização. E não é. Às vezes você acha que o simples fato de você organizar a tua vida, arrumar a tua mesa, implantar a cultura 5S, que é muito legal e muito proveitoso para as empresas, ou simplesmente fazer aquela faxina, arrumar o que precisa ser arrumado. Isso é bom e isso vai melhorar a tua produtividade. Contudo, isso não é ser produtivo. Isso faz parte do caminho até você alcançar a produtividade, mas isso não é regra. Não adianta você estar motivado, você é uma pessoa muito organizada e mesmo assim, se você não entender o que eu vou estar entregando nesse vídeo, você vai continuar improdutivo e não tem jeito. E o terceiro e último sofisma que eu quero quebrar em você é que produtividade está relacionado apenas a ferramentas. Eric, como assim? Pronto, tem muitas pessoas que acham que é só ir lá instalar o Trello, é só ir lá instalar o Notion ou qualquer outro tipo de ferramenta que vai ajudar você a ser produtivo, que o problema está resolvido e isso não é verdade. Ferramentas é o meio e não o fim. Você pode ser uma pessoa com as melhores ferramentas e mesmo assim não alcançar os objetivos que precisa alcançar. Sabe aquela pessoa extremamente meticulosa, que planeja o seu dia direitinho, que tabula tudo, coloca as informações, cria planilhas direitinho, mas lá no final não executa e não faz aquilo que precisa ser feito. Então, para começar esse vídeo é muito importante que você entenda essas coisas. E antes de eu falar sobre essas duas abordagens, nós precisamos entender de fato o que é ser produtivo. Na verdade, ser produtivo é o quê? Fazer mais com menos. Existem várias nomenclaturas aí sobre o que é ser produtivo, sobre o aspecto gerencial, sobre o aspecto industrial, sobre o aspecto psicológico, enfim, mas no resumo, ser produtivo trata-se de fazer mais com menos, você ter eficiência, você ter eficácia. Eu não vou me apegar aqui na semântica dessas palavras, e eu entendo, modéstia à parte, um pouquinho disso,
porque eu, como engenheiro, eu sempre busco a produtividade. Afinal, eu sou um engenheiro de produção. Eu estudei sistemas, eu estudei métodos de gestão focado na indústria, modelagem matemática, todos esses aparatos e ferramentas e também estratégias que vão ajudar as indústrias e as empresas a serem mais produtivas. Só que produtividade no dia a dia vai muito além disso. E como especialista em gestão de pessoas, eu sei que produtividade também está relacionada a aspectos comportamentais. Então tem a parte analítica e tem a parte comportamental. É como se fosse, né, os hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as habilidades comportamentais. E isso, obviamente, eu estou trazendo para o contexto de produtividade. Eu vou trazer aqui duas abordagens importantes sobre produtividade que vão ajudar você. A primeira é a chamada química das emoções. Como assim, Eric? Normalmente quando os caras falam sobre produtividade, eles vão falar em comer bem, que é muito importante. Eles vão falar em fazer exercícios físicos para o seu corpo estar fortalecido, a sua mente estar fortalecida, que também é muito importante. Mas isso é um óbvio que é importante, mas não deixa de ser o básico. Eu quero aqui falar duas abordagens que são um pouquinho mais profundas, que é a química das emoções. Você não se deu conta que hoje você já não consegue ler um livro como você conseguia antes? Talvez você não tenha aquela disposição para assistir uma videoaula como você conseguia alguns anos atrás. É porque a química do teu cérebro já está alterado pela forma e pela dinâmica com que as informações acontecem no nosso dia a dia. Agora sim que eu já não entendi mais nada. Então eu vou te explicar. Tem um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor está impactando na produtividade de muitas pessoas em relação a atividades básicas. Você já ouviu falar, por exemplo, no sistema de recompensa do seu cérebro? Sabe que quando você está lá no TikTok, quando você está lá no Reels do Instagram e sempre tem aquela sensação de que você precisa ver mais um vídeo novo, e o algoritmo ele conhece você, ele sabe exatamente aquilo que você gosta, aquilo que você interage, ele vai entregando para você conteúdos para que a sua dopamina vá lá em cima e você se sinta recompensado. O grande problema disso tudo é que essas recompensas são recompensas a curto prazo. E vai acontecer que para atividades normais do dia a dia, para atingir as demandas do seu dia a dia, você já não vai ter mais prazer nenhum, o que consequentemente transformará você numa pessoa improdutiva. Ou seja, ler um livro já vai ser um obstáculo, preencher uma planilha já vai ser um obstáculo, estudar para poder aprender uma nova habilidade importante para você na sua empresa já vai se tornar enfadonho, porque o teu cérebro ele já está condicionado a se alimentar de informações ruins, porque o teu cérebro ele vai viciando em dopamina quando você consome esse tipo de conteúdo desregradamente. Não sou contra, viu? Mas de maneira desregrada, isso está impactando na tua produtividade. Então a química das emoções, ela é muito grande. E eu nem vou falar aqui em endorfina e tantos outros neurotransmissores e compostos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu quero chamar a atenção de você apenas para a dopamina. Tem muitas pessoas que chegam a mim, não só naquela questão de consultoria empresarial, mas também como coach de produtividade, que elas estão viciadas, elas estão na dependência de dopamina. Então, elas precisam fazer um detox de dopamina, um reboot, uma reprogramação no seu cérebro, aí com técnicas de PNL, e para que elas possam novamente mudar a sua mentalidade, porque produtividade sim está extremamente relacionada à sua mentalidade. Então, nem sempre vai ser organização, nem sempre vai ser motivação, é do que você tem alimentado a sua mente. E antes de falar na segunda abordagem que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo, eu quero falar para você que é empresário, você que quer expandir os seus negócios, você que tem aquele sonho, aquele projeto da tua empresa, né? Ficar do jeito que você sempre sonhou e não tem para onde correr. Você sabe que quem tem dinheiro faz dinheiro. Você precisa de capital, você precisa de acesso a crédito para poder investir na sua empresa. Seja trocar um maquinário, seja para fazer uma reforma nela, você vai precisar de dinheiro. E aí você me pergunta, Eric, como eu faço para ter acesso a crédito numa quantia alta e num curto período de tempo? Eu vou deixar aqui na descrição
um canal chamado O Segredo das Empresas com Val Macedo. Nesse canal ele é um especialista que trabalha já há mais de uma década com bancos e vai dar para você todos os caminhos para que você possa ter acesso a crédito de uma maneira muito assertiva. Não fica perdendo tempo com soluções milagrosas, focando apenas em score, por exemplo, sendo que é o rating que vai te dar, né, uma nota maior, vamos assim dizer, junto aos bancos. Enfim, todo esse conteúdo é excelente, já tem ajudado centenas de milhares de empresários a conseguir o tão sonhado acesso a crédito para poder financiar os seus projetos. Então, terminando esse vídeo, já clica aqui na descrição e acessa o canal chamado O Segredo das Empresas, e eu recomendo inclusive uma trilha que ele tem lá chamado O Segredo da Conta PJ. É muito bacana, muito legal. Não esquece, link aqui na descrição. E obviamente, ainda tratando de produtividade, não tem como fugir, nós precisamos falar de gestão do tempo. Contudo, gestão do tempo não é aquele bicho de 7 cabeças. Eu poderia falar de muitas coisas relacionadas à gestão do tempo, mas eu quero aqui me delimitar em algo que eu acho muito importante chamado estado de flow. É questão de fluir. E você só vai fluir naquilo que você precisa fazer quando você aprender a eliminar as distrações. Por exemplo, você sabia que a média que uma pessoa precisa para se manter concentrado, aliás, para começar o processo de flow, para ela começar ali a mergulhar naquilo que ela precisa fazer, a média do brasileiro é de 5 minutos. Então, até uma média de 5 minutos, quando você começa a fazer uma atividade, você precisa evitar as distrações. Então, como eu vou evitar as distrações? Aí existem muitas ferramentas, aí é que entra algumas ferramentas, como por exemplo o método Pomodoro, que ele vai nos ajudar a cada um determinado ciclo de tempo, você vai colocar um timer ali e aí você vai imergir naquilo que você precisa fazer. Por exemplo, é um exemplo rápido, você vai ficar lá, você não vai atender o telefone, vai colocar o celular no modo avião, você não vai pegar o celular para entrar em rede social, para entrar em WhatsApp, para fazer o que quer que seja. Você vai mergulhar, você vai produzir, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Seja preencher uma planilha, seja fazer ligações, seja contar o estoque da sua empresa, seja você analisar dados. Você vai fazer exatamente, vai focar naquilo que você precisa fazer sem distrações. Então, não é sobre a ferramenta que você vai utilizar, não é sobre o método que você vai utilizar, e muito mais relacionados a você saber que você não pode se distrair, porque se você distrair, você vai quebrar o chamado estado de flow, que é fluir. E para isso existem várias situações, você pode organizar, vamos assim dizer, os seus processos. Para isso existem o chamado Scrum, que é métodos ágeis de gestão de projetos. Você vai quebrar aí todas as atividades que você precisa fazer em várias etapas. Você com a sua equipe, tratando-se, por exemplo, produtividade com equipe, vai fazer pequenas reuniões no início do dia, talvez no meio do expediente, enfim, você vai... Existem N ferramentas que você precisa e pode utilizar para poder chegar no objetivo que você quer, que é a produtividade. Mas você não vai depender única e exclusivamente daquelas ferramentas, porque não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Você precisa saber que você precisa fluir e você não pode ter distrações ao longo do processo. Então é isso, gente. Tratando-se de produtividade, existem a sua rotina, você precisa analisar, faz um levantamento de o que você faz durante o dia. Eu não vou me delimitar nessas questões hoje. Eu preciso é que você entenda que por trás da produtividade é uma questão de mentalidade, uma questão de química das emoções, é uma questão de você entender os conceitos e o que precisa ser feito para então buscar as melhores ferramentas. Senão você vai continuar aí na sua empresa sendo um preenchedor de planilha, vai continuar frustrado, vai continuar não alcançando seus objetivos, porque de fato você não entendeu o que é ser produtivo. E para terminar esse vídeo eu quero dizer o seguinte: você não será produtivo todos os dias. Então não viva de sensações, não espere assim, se sentir produtivo todos os dias, que isso não vai acontecer. Você simplesmente precisa botar no papel o que você precisa fazer e fazer de tudo para alcançar esses objetivos. Tem dias que não vão dar certo, tem dias que vão dar certo, tem dias que você vai ser produtivo e tem dias que não. Beleza? Tamo junto até o próximo vídeo e dependendo se você gostaria que eu aprofundasse mais nas ferramentas, comente aqui embaixo. Que eu quero agora ferramentas, que você me ajude com ferramentas
para que eu possa ser mais produtivo. Então comenta aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém aí e nos ajude a alcançar mais pessoas. Beleza? Tamo junto, falou!